ter que considerar. Tá? Mas o impacto na norma de perdas mesmo lá na frente não está, a gente ainda não mensurou. Tá? Não paramos para pensar nisso, não. Obrigado, meu amigo. Um grande abraço. Obrigado, Kátia. Obrigada, Dalton. O Igor Gleb. Igor, você que já foi secretário executivo dessa Câmara Técnica, você está com o microfone aí ligado para fazer sua pergunta? Ou qualquer coisa, se você não tiver, eu leio. Não sei se ele está ainda, eu vou ler. O Igor, ele perguntou que achou muito bacana a avaliação de impacto regulatório que foi publicada agora na norma de referência de resíduos sólidos, né? E se teria algo a comentar sobre como esse processo de avaliação de impacto regulatório ele foi feito, se tem alguns pontos de atenção. Foi um desafio também para nós, assim como foi a primeira norma, foi a primeira análise de impacto regulatório desse grupo e desse processo, né? E lá o nosso grande desafio é como mensurar, o nosso debate, como mensurar alguma coisa que a gente não tem o menor controle sobre a decisão final, né? Por exemplo, se o município vai adotar uma taxa, se vai adotar uma tarifa, se vai... Então, na nossa discussão técnica, metodológica, né? Como fazer isso? A gente teve que pensar, então, vamos adotar cenários, né? Então, se for para um cenário tal, esse é o impacto. Se o cenário for outro, aquele é o impacto. E vamos tentar trabalhar para induzir um dos cenários, aquele cenário que a gente acha mais adequado. Mas sempre teve uma discussão lá que acho que eu até antecipei para você, né, Cássio, que a gente estava na dúvida se abrangia a taxa, se não abrangia, se não ia ter como e tudo, até a gente chegar nessa solução que eu achei que foi uma solução, eu brinco lá com a equipe que trabalhou da consultoria salomônica, né, da gente tentar trazer os elementos as diretrizes principais de sustentabilidade, independente do modelo, né, e detalhar a questão tarifária, que era muito claro a nossa competência, né? Então, foram duas questões aí fundamentais. Como medir algo que a gente não tem, não sabe, porque é uma decisão que não é nossa. Outras normas vão ser, a gente vai ter uma decisão que é única, mas essa aí é uma norma cuja decisão é do titular, né? E depois, depois de como medir, agora eu perdi o fio da meada. Mas não tem... Kátia, eu acabei... Eu não sei se eu estou sendo escutado. Igor, Oi, que bom ouvir sua voz, Igor. Eu estou com um problema de imagem aqui também. Estou apanhando aqui. Minha câmera às vezes funciona, às vezes não funciona. Então, antes de mais nada, parabéns, Kátia, porque está ótimo. Você conseguiu trazer o Carlos Mota, que é esse senhor, esse lorde maravilhoso que está aí. É verdade. Que está ficando de cabelo branco também. Com essa correria toda, mas eu queria dar de parabéns, eu li, foi até o Carlos Gravina, que da área PCJ está num dos posts de grupo, falou, leiam a análise regulatória, a análise de impacto regulatório da ANA, que está muito legal, e realmente está muito legal. Eu fiz até algumas críticas, uma pequena crítica, que é fácil ser engenheiro de obra pronta, daí eu aproveitei e fiz lá na consulta pública. Mas assim, eu queria dar parabéns, é muito legal, e eu vou aproveitar para recomendar para que todos leiam essa análise de impacto regulatório, que ficou muito legal. Eu achei que vocês conseguiram juntar um monte de coisa ali, dar um monte de critérios, e foi muito bom. Então, era mais isso. Parabéns, Carlos, muito sucesso, e estamos torcendo por vocês, tá bom? Um abraço. Obrigado, Igor. Obrigado mesmo. Agradeço as palavras. Até um pouco falando sobre a norma de referência, né, de resíduos, nós vamos fazer um evento, Carlos, na segunda-feira, dia 29, cheguei a comentar rapidamente aqui com você, para apresentar a norma de referência. Hoje, no período da manhã, nós já tivemos um painel sobre resíduos sólidos, a gente discutiu aí 2 experiências de formação de PPPs na área de resíduos, e a Ellen também falou sobre essa norma de referência, e nós vamos fazer um webinar agora de segunda-feira, dia 21, para apresentar a proposta de vocês e para recolher também contribuições para a gente encaminhar na consulta pública. Então, todo mundo está convidado a participar, o banner de participação já está no site da ABA, e também, salvo engano, já foi colocado aqui um link no bate-papo. Se não foi colocado, eu peço a Jéssica para que coloque também para divulgar
que todos participem, né? Eu acho que o objetivo justamente é buscar o máximo de experiências que a gente tem, né? E possa aprimorar o documento, se é que é necessário aprimorar. Mas Com a nossa certeza primeira visão, ele que realmente ele é um procedimento de diretrizes gerais, né? Deu um fortalecimento da regulação, fez com que a regulação fosse fortalecida, né? E que, preferencialmente, um modelo de regulação de tarifas fosse estabelecido, né? E isso realmente coloca a agência reguladora num patamar prioritário na gestão de resíduos sólidos, né? E que o modelo de taxas também ele é um modelo legalmente previsto, né? E que ele também deve ser respeitado, né? E aí, se ele foi estabelecido também que as taxas ali tenham uma série de critérios para ser estabelecido. E aí, ontem mesmo na CTG foi abordado de forma muito elogiosa os procedimentos de regulação e de formação de consórcio de resíduos que foram publicados essa semana também. Bom, então, assim, a gente viu com muito bons olhos. Tem alguns temas específicos da norma que a gente tá assim, batendo cabeça, tentando entender e tentando verificar como é que eles vão ser implementados, né? Um deles eu já comentei com você, que é como que a gente vai fazer a cobrança para o titular dos serviços, né, para o questionamento se ele está cumprindo ou não as normas, né? E aí a gente se pergunta assim, como que a gente vai fazer esse questionamento? E quem vai fazer também o questionamento para aqueles municípios que não têm agência reguladora, né? Temos aí em torno de 1.700 municípios hoje que não têm agência reguladora. Então, a norma não abarcaria esse público, né? Então, assim, de antemão, esses foram alguns pontos que a gente já levantou, mas eu acho que a gente vai fazer um ambiente aí de debate para buscar mais contribuições e outros olhares também para a norma de resíduos. Vão ser muito bem-vindos, tá? Isso eu posso garantir. E pegando só esse caso aí, só para exemplificar, se na avaliação vocês acharem que não é viável, vamos colocar assim, olha, não é viável por causa disso, alternativamente sugerimos fazer isso. Ok, entendeu? Esse é o tipo de coisa. Estamos abertos mesmo para isso, exatamente para isso mesmo, tá? A gente sabia que esse ponto ia dar polêmica, tá? Mas eu falei, vamos ver a reação. Né? Que a gente não conseguiu achar a solução. O problema todo mundo é fácil, né? O problema é fácil. E colocando de uma forma muito transparente, gente. A gente sabia que esse ponto ia ser polêmico, tá? Mas falei, vamos deixar na consulta para ver a reação e para ver se surge uma ideia melhor do que essa. Estamos abertos, entendeu? Então... Obrigada. Tem uma última pergunta aí do Denis Costa, que ele questiona por qual motivo as contribuições da ABAR, da consulta pública referente ao conteúdo, não foram acatadas. Tá. Não foram questões da ABAR especificamente. As da ABAR foram todas de cronograma, não foram contribuições de conteúdo. Contribuições de conteúdo, a pessoa via lá o tema da norma, vamos supor, reequilíbrio econômico-financeiro. Já disse, no reequilíbrio econômico-financeiro, você tem que adotar o método tal. Isso é uma contribuição de conteúdo de que ainda não está em debate. Então, foi esse tipo de contribuição. Não foi o caso da ABAR. O caso da ABAR foram contribuições sobre quais os temas deveriam ser tratados e quando. Mas outras pessoas de outros locais entenderam que a gente já estava recebendo contribuições sobre o que deveria conter cada norma. Tá? Então... Acho que nós não temos mais perguntas. Então, acho que a gente já pode passar para o último bloco, né? Mudando um pouco de assunto, mas aí continuando para a ilustre participação da Ana. Agora vamos ter um consultor também que é muito querido pela regulação, que é o professor Rui Cunha Marques, né? Então, a gente pode passar para esse bloco sobre o plano de capacitações em regulação no saneamento, que vai ser implementado pela ANA aí nos anos de 2021 a 2024. E aí eu já passo a palavra para o Carlos novamente, professor, para que eles expliquem o resultado dessa pesquisa e os novos cursos que vão vir por aí. Tá bom. Então, retornando aqui para mim, né, gente? Então, qual é a ideia nesse momento, né? A gente fez lá em novembro, mais ou menos, ou dezembro, o primeiro evento, convidamos as agências para informar que uma das competências da ANA é essa questão da capacitação, né? A lei trouxe essa competência para a gente, veio
a gente vai beber um pouco da fonte da nossa experiência na capacitação em recursos hídricos, né? Mas a gente não tinha que descobrir, eu vou capacitar quem e o quê, não é? E aí a gente conseguiu um apoio do Banco Mundial, né? A Juliana Garrido, acho que não sei se ela já conseguiu entrar, senão ela vai, no finalzinho, ela fala umas palavras, tá? Ao final, eu combinei com ela, tá? E o Banco Mundial nos deu esse apoio, contratou o Rui para ajudar a gente a definir esse plano de capacitação. A gente já tinha um trabalho prévio, tá? Que foi até serviu de referência com a Cíntia Vilarinho. Ela ficou 2 semanas fazendo um estágio com a gente lá no mestrado dela, lá do Prof. Água, que ela fez. E aí ela fez um estágio lá dentro da ANA, pediu uma tarefa. Eu falei, olha, o que você acha de você tentar trabalhar um pouco também na parte de capacitação? Então, a primeira iniciativa foi um trabalho dela, que ficou muito bom, tá? E que também, inclusive, serviu de base para alguma das coisas que o Rui está propondo, né? E aí o banco contratou o Rui para nos dar esse apoio, fizemos aquela primeira reunião de lançamento e depois todo o processo que o Rui vai detalhar aqui um pouco mais, né? E aí hoje é uma devolutiva, né? A gente tem um documento preliminar, tá? E que a gente vai disponibilizar para todos vocês para lerem, quem quiser contribuir, falar, isso aqui não está bom, está ruim, tem que mudar, tem que ajustar, entendeu? Então, assim, é realmente para a gente também aprimorar. Não chega a ser um processo de consulta pública formal, porque não é nenhuma norma, nem nada disso, entendeu? Mas é uma devolutiva, uma oportunidade também que a gente entende, a gente quer que aprimore o documento, tá? Então, o Rui vai fazer essa fala. Eu não sei se a Renata já chegou, acho que depois que o Rui falar, a Renata, que é a nossa coordenadora de capacitação, também ela fala um pouquinho sobre esse processo, tá bom? Estou aqui, Carlos. Então a Renata está aqui e a Juliana está na sala de espera, que a gente já pode, depois já dá para... Então, eu vou fazer o seguinte, vou pedir para a Renata falar rapidamente, enquanto a Juliana entra, e a Renata fala, a Juliana, e depois a gente passa para o Rui. Pode ser? Renata, por favor. Renata é nossa coordenadora de capacitação da ANA, tá, gente? Só colocar aqui. Boa tarde a todos e a todas. Acabei vindo aqui de um evento, caso a gente estava fazendo a jornada de capacitação, aí caiu o link, então estou aqui um pouco na correria. Mas eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, de apresentar aqui o trabalho realizado pela ANA em parceria com o Banco Mundial, onde o Rui fez um trabalho extenso, intenso, em pouco tempo, né, considerando a nossa necessidade de atender o novo marco regulatório. Então, a ideia é de vocês conhecerem um pouco mais qual que é a proposta, no contexto aí de um plano de capacitação para o novo marco regulatório, né, na área de regulação do saneamento. E a gente vai, após, né, fazer essa apresentação do Rui, disponibilizar esse documento para que vocês também possam nos encaminhar contribuições, e com certeza esse documento ele vai expressar a demanda de vocês na área de capacitação, porque ele foi construído, né, a partir desse diálogo com as agências infranacionais, compreendendo um pouco mais quais são as lacunas e fragilidades que a capacitação pode suprir e contribuir para que a gente consiga atender aí todas as demandas apresentadas para a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico no âmbito do novo marco regulatório. Então, a ideia é que a gente tanto construa, né, esse plano foi construído de forma coletiva, e essa implementação também, para que a gente atinja os objetivos propostos, ela deve contar aí com o envolvimento de vocês, com a mobilização e com a participação em todos os processos de capacitação que a gente vem a ofertar aí nos próximos 4 anos. Então, é isso, Carlos. A Juliana entrou. Bola com a Juliana. E aí, Juliana. depois, a gente está aqui para o bate-papo. Olá, boa tarde a todos. Peço desculpa pelo atraso, eu estava em outro evento que se alongou um pouquinho mais do que o desejado. Boa tarde, obrigada, Carlos, obrigada, Renata. Bem, eu sou Juliana Garrido, sou especialista sênior em saneamento pelo Banco Mundial, e a gente tem nessa parceria apoiado a ANA em tentar conseguir que o desenvolvimento do plano de capacitação para as agências subnacionais. Eu acho que a intenção aqui, tendo o apoio do Rui, que vai fazer a apresentação específica,
foi da gente conseguir que o máximo de agências pudessem participar do processo, né? Como a gente falou com vocês naquele primeiro momento, a nossa busca é que o plano pudesse refletir exatamente a demanda de vocês, né? E que, de alguma forma, a gente pudesse casar isso com a disponibilidade e a possibilidade da ANA apoiar as agências nacionais, subnacionais, desculpa, na implementação do plano de capacitação. E eu acho que agora o plano está aí, e eu acho que o desafio também é colocá-lo na prática, mas muito disso também vai depender do feedback de vocês ao longo do processo. Eu acho que esse é um primeiro plano, ele é um plano para ser implementado que tem um prazo, e os próximos vão estar sempre bebendo do que vocês puderem contribuir, porque eu acho que é um processo de melhoria contínua, né? E eu acho que isso precisa ter aí sempre o apoio das agências subnacionais para isso. E eu acho que esse é o primeiro passo de um apoio para o setor. A gente sabe que o desafio da implementação da lei, ele é grande, ele não é de curto prazo, ele é de médio e longo prazos, e a gente está aqui para apoiar no que for possível e como a gente puder contribuir. Então, está sendo aí uma grata experiência, e eu acho que seja só uma de várias no setor, para a gente, junto com vocês, poder implementar o marco regulatório. Obrigada. O Rui, então. Rui, contigo, então. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, Kátia, Carlos, Juliana, Renata, a todos. Muito obrigado pela oportunidade de apresentar a proposta de plano de capacitação. Eu vou aqui partilhar um arquivo. Penso que estão a conseguir ver, certo? Sim? Sim, sim. Sim, muito bem. Pronto, então, tentar não ser muito cansativo, referir que, como já foi referido, de acordo com o novo marco legal do saneamento básico, a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico tem competências, nas suas competências, entre outras, de promover a capacitação dos recursos humanos para a regulação adequada e eficiente do setor do saneamento básico. Portanto, é nesse contexto e através da parceria, como já foi referido, entre a ANA e o Banco Mundial, que foi desenvolvido esta proposta de plano de capacitação em regulação do serviço de saneamento, que inclui, em particular, uma trilha formativa e as soluções educacionais correspondentes. Como explicar um pouco o processo, portanto, não foi a reunião que ocorreu com vocês, penso que foi em outubro, portanto foi um bocadinho antes daquilo que o Carlos referiu. De qualquer forma, apresentar um pouco o projeto e os diferentes produtos. Portanto, isto houve 4 fases. Uma primeira fase, um plano de trabalhos, mais ou menos no período em que houve a apresentação às agências infranacionais do que se estava a pretender, do que estava em curso. Depois, um segundo produto de coleta de dados e sistematização de informações. Portanto, uma fase bastante interessante em que houve, como vocês sabem, a grande maioria de vocês participou ativamente, o qual nós agradecemos, na fase dos questionários. Primeiro houve um pré-teste, depois uma fase de questionários, depois houve uma fase mais reduzida de entrevistas, e depois houve a fase 3 de elaboração da proposta de plano mais preliminar, em termos de conteúdo, e finalmente o próprio plano em si, a proposta de minuta de plano, que se está aqui a apresentar e que depois vocês poderão observar mais tarde e fazer propor os vossos insumos de melhoria. Esta fase da coleta de informação foi particularmente muito interessante. Portanto, nós identificaram-se 73 agências reguladoras. Nós fizemos, portanto, o pré-teste foi feito com 6 agências reguladoras internacionais. Depois o questionário foi enviado para estas 73 mais a ANA, portanto 74, e obtivemos o resultado ou as respostas de 55 agências, portanto foi bastante bom e bastante produtivo. E depois houve uma fase de entrevistas mais detalhadas já sobre os resultados do questionário, com 12 agências mais a ANA, portanto 13 no total. Esta fase de entrevistas, a fase do pré-teste, houve uma preocupação de incluir agências estaduais, de consórcios intermunicipais e municipais, e também diferenciadas, isto é, das várias regiões do país,
sendo algumas com mais maturidade, uma fase mais avançada e outras ainda numa fase mais inicial de funcionamento. Esta fase de questionários, entrevistas e também da revisão da literatura efetuada neste período permitiu obter diversas conclusões que foram muito úteis para a elaboração ou para a proposta de elaboração do plano de capacitação aqui apresentado. Bem, quais é que são os objetivos estratégicos do plano? Por um lado, contribuir para o aperfeiçoamento das competências e capacidades dos profissionais das demais entidades envolvidas com a regulação do serviço de saneamento básico, não apenas as agências, embora, obviamente, que o principal público são as agências internacionais, promover a aprendizagem e o desenvolvimento permanente dos vários interessados no escopo da regulação, contribuir para o conhecimento e partilha de informação para melhorar a qualidade da regulação, garantir que todos os interessados que executam tarefas relativas à regulação tenham acesso a formações que aprimorem as suas competências, portanto, não só as agências infranacionais, mas também as entidades titulares, os prestadores, os órgãos de controle social e controle público, alinhar as competências individuais com os objetivos do setor, elaborar materiais didáticos e desenvolver processos continuados de capacitação, por meio de trilhas de aprendizagem voltadas aos diversos públicos envolvidos com a temática, promover parcerias com instituições de ensino, pesquisa, associações técnicas, como por exemplo a ABAR, ou outras similares associadas à regulação do serviço de saneamento, e favorecer a troca e compartilhamento de conhecimento entre os vários atores do setor. Em termos de diretrizes do plano, portanto, uma articulação institucional e parcerias para buscar atender as demandas de capacitação sobre regulação em serviços em saneamento, diversificação e oferta de soluções educacionais buscando atender as necessidades dos diferentes perfis do público-alvo, gratuidade das ações de capacitação, desenvolvimento de ações de capacitação sobre regulação em saneamento de forma progressiva e continuada, portanto, desde quem é pouco capacitado até mais capacitado, tem maior capacitação, ampliação da qualificação da gestão institucional e da capacidade gerencial e técnica no âmbito da regulação do serviço de saneamento, priorização das soluções educacionais considerando as demandas do público interessado, assegurar prioritariamente a participação das agências internacionais nas ações de capacitação promovidas, apoio à utilização de conteúdos e ferramentas digitais para ampliar a participação dos vários atores e partes interessadas em ações de capacitação, elaboração de manuais para facilitar a implementação de normas de referência sobre regulação e saneamento, difusão de boas práticas em relação ao serviço de saneamento e inclusão dos conhecimentos dos 4 ou 5 serviços, contabilizando também a limpeza urbana, dos serviços de saneamento básico nos cursos de capacitação não específicos e, finalmente, a priorização da capacitação dos servidores das agências reguladoras. Como referi, o público-alvo é a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, as agências reguladoras internacionais, as entidades titulares, os prestadores de serviço de saneamento básico, os órgãos colegiados de controle social e os órgãos de controle público. Portanto, foram desenvolvidas ofertas formativas, cursos para todas estas entidades, ainda que, naturalmente, o foco sejam as agências reguladoras e, em particular, as agências reguladoras infranacionais. Com metas e objetivos, portanto, por um lado, que 75% das agências reguladoras infranacionais frequentem pelo menos um curso de capacitação e que o plano seja totalmente implementado até ao último ano. Portanto, o plano tem uma duração de 3 anos e meio, portanto, é de 2021 a 2024, assumindo que o mesmo se inicia no segundo semestre do corrente ano. Será averiguado anualmente a execução do plano de acordo com a sua previsão. Foi desenvolvido, então, como aspecto fundamental para o desenho e a concepção do plano, uma trilha de aprendizagem. O que é isto, uma trilha de aprendizagem? É os caminhos para o desenvolvimento de pessoas com capacitações e outras ações educativas que buscam facilitar o acesso a conteúdos para desenvolvimento de competências. Assim, a trilha que foi desenvolvida foi constituída por 2 tipos de conhecimentos, conhecimentos fundamentais, em que se consideraram 2 blocos de capacitação, portanto, referente a noções de saneamento e a noções de regulação, e depois 4 blocos ou 4 grupos de temas ou de conhecimentos específicos
associados à governança regulatória, à relação técnica, à relação económica e à relação contratual. Cada um, eu não vou percorrer uma questão de tempo, mas cada um destes, portanto, destes blocos de capacitação, se podemos falar assim, é constituído por um conjunto, por uma ementa de temas e tópicos que são oferecidos como cursos e outras ações de capacitação. Portanto, em função de serem depois conhecimentos fundamentais ou conhecimentos específicos nas diferentes áreas. Bem, como estratégia de implementação, portanto, o planejamento das capacitações que serão ofertadas pela ANA foi desenvolvido através da priorização das temáticas, que pela sua natureza, urgência e oportunidade se identificam como mais relevantes. Foram planejadas para todos os anos ofertas formativas que capacitarão os cursistas nas temáticas, por um lado, relevantes às normas de referência para a relação de serviço de saneamento e também de acordo com a agenda regulatória da ANA, e destacadas como os temas prioritários pelas agências reguladoras internacionais e pela ANA. Para a realização das formações serão necessários vários tipos de recursos, incluindo o envolvimento de da equipe de técnicos da ANA, que são os representantes responsáveis pela criação e organização das diferentes soluções educacionais e sua disponibilização. Portanto, a ANA, como o Carlos já referiu, tem bastante experiência na questão da capacitação dos recursos hídricos, ainda que, portanto, não tenha relativamente ao saneamento básico. Para a criação e desenvolvimento das ações de capacitação, a ANA poderá optar por proceder de forma independente na oferta destas oportunidades aos atores ou poderá recorrer a entidades com experiência nas várias temáticas identificadas. Salienta-se que em diversos cursos, não obstante o conteúdo recomendado possa ser o mesmo, podem ser ministrados em perspectivas diferentes, consoante o destinatário e a natureza dos participantes, cuja oferta deverá depender da demanda existente. Isto é, todos aqueles cursos que foram oferecidos, alguns deles são oferecidos quer para as agências reguladoras internacionais com uma determinada emenda, um determinado conteúdo, ou pelo menos uma determinada perspectiva, e depois para outros atores, como por exemplo os órgãos de controle social ou a entidade titular, em que a perspectiva da oferta do curso, embora o tema possa ser o mesmo, são distintas. Bem, os formatos, então, de realização das capacitações que são incluídas no plano incluem, por um lado, o formato presencial, que estará condicionado este ano, infelizmente, pela situação de pandemia que vivemos, mas será retomado, espera-se, no próximo ano. Privilegiar o ensino à distância, de interação virtual em tempo real, portanto, como ferramenta mais principal, ou mais importante, sobretudo nos próximos meses, mas haverá cursos que fará sentido, ou que serão periodicamente oferecidos neste formato, ou em formato misto. Também a oferta online em regime autoinstrucional, aliás, como a Ana também já faz relativamente à oferta nos cursos hídricos, em que formando o cursista em qualquer momento pode fazer o curso e vai fazendo, portanto, de uma forma por ele próprio autoinstrucional, e depois também formatos mistos, em particular em que há uma parte que é mais de regime EAD, eventualmente uma parte mais teórica e depois uma parte mais prática que é feita com o módulo presencial e que é permitido um maior relacionamento entre os alunos e o instrutor, o que terá grandes vantagens acrescidas em determinadas áreas. Bem, foram também previstas algumas soluções especiais, portanto, são soluções que são oferecidas pontualmente e de forma intermitente e que terão objetivos e públicos específicos, por exemplo, cursos de pós-graduação e mestrado, cursos de especialização, encontro nacional das agências reguladoras e também projetos de twinning. Projetos de twinning são projetos em que há visitas de reguladores a outros reguladores no país ou eventualmente até no estrangeiro, que possam, de certa forma, aprender e verificar in loco, in situ, como é que os outros reguladores desenvolvem determinadas áreas da sua atividade. Estas soluções especiais são também acrescidas de soluções de uso livre. O que é que são soluções de uso livre? São soluções em que os interessados
tem bibliografia, documentação que podem consultar sobre os diferentes temas e organizadas em função dos diferentes tópicos. Uma das funções que a ANA também tem, de acordo com nova lei de saneamento, é a produção de manuais e guias de boas práticas, que naturalmente serão instrumentos e soluções de uso livre por excelência, que podem ou não ser também coordenadas com o desenvolvimento das emendas e dos próprios cursos que o plano de capacitação contém. Em termos de cronograma de implementação, portanto, como referi há pouco, os cursos são desenvolvidos ao longo de 4 anos, ou seja, embora mais rigorosamente 3 anos e meio, portanto, desde o segundo semestre de 2021 a 2024. Existem já recursos disponíveis que a ANA tem já para o desenvolvimento dos cursos. Obviamente que os cursos são sempre escassos e, portanto, a quantidade e, sobretudo, o número de edições de curso poderá depois também depender de alguma disponibilidade de recursos. De qualquer forma, o plano priorizou as áreas em que eram mais relevantes, tendo em conta essa possibilidade, em particular a questão das áreas, ações de formação sobre os temas relacionados com as normas de referência para o saneamento, como todos compreendem, é um tema relevante, e depois com outras áreas identificadas como essenciais pelas agências reguladoras e a ANA. Diga-se, na verdade, também que as áreas que as agências reguladoras consideraram como prioritárias e de acordo, sobretudo, com as entrevistas, elas também, de certa forma, coincidem com as principais normas de referência. A previsão que a ANA tem cerca de um valor máximo anual de R$1 milhão para o desenvolvimento do plano, sendo uma verba que depois poderá ser ajustada em função das necessidades. Portanto, estão previstas 350 ofertas para a ANA e agências e reguladoras internacionais, portanto, para as agências reguladoras, e 53 ofertas para outras entidades, que incluem aqueles grupos referidos, entidades titulares, prestadores, órgãos de controle social e também órgãos de controle público. Foi também prevista o monitoramento e avaliação do plano, serão realizadas avaliações de reações e de impacto, isto é também um processo de aprendizagem, portanto os planos não nascem ensinados também, e portanto precisam de ter a sua evolução ao longo do tempo, e portanto foram previstas avaliações de reação e de impacto, de forma a aferir o nível de satisfação das expectativas dos cursistas e a aplicabilidade prevista dos conhecimentos adquirida. As regras de frequência e critério de participação nos cursos, entre outras inerentes à gestão das ações de capacitação a ser aplicadas, serão atualmente adotadas pela ANA, e o monitoramento e a avaliação das ações de capacitação serão feitos por meio de avaliações realizadas pelos cursistas dos cursos, que servirão para subsidiar as decisões relativas às capacitações, no sentido de aperfeiçoar o que precisar de ser modificado e melhorado. Sobretudo em dois momentos, um momento logo a reação quando conclui o curso, mas também em termos de impacto, isto é, passado um determinado número de meses, para perceber se aquilo que foi lecionado e aprendido nos cursos depois tem impacto no dia-a-dia dos servidores das agências reguladoras. Bem, eu não vou apresentar em detalhe o catálogo dos cursos para os vários anos. De qualquer forma, está prevista depois no plano a carga horária, o principal conteúdo das emendas orientativo para depois o desenvolvimento em detalhe, aquilo também que é previsto para os vários anos, em função das prioridades que foram referidas. Haverá cursos cá várias vezes por ano, há também a preocupação de quando for possível fazer presencial, que não seja feito tudo em Brasília, portanto que possa ser feito em outras regiões do país, de forma a que naturalmente possa ser mais fácil o acesso por todos os cursistas e por servidores e por todos os atores dos serviços de saneamento. Bem, isto é a organização, eu não vou estar a passar ponto por ponto para as várias áreas, isto é a questão dos cursos relativamente à questão da governança relatória, à prestação à relação técnica,
Por exemplo, foi publicada há pouco, ou está em consulta pública, a norma de referência sobre a cobrança para os resíduos sólidos e a Federação para os Resíduos Sólidos. Obviamente que são áreas que depois têm que priorizar do ponto de vista da sua própria capacitação. Ações, cursos sobre regulação económica, portanto, isto, apesar de é bem conhecido na maior parte de vocês, portanto, no vosso dia-a-dia. Também cursos depois de regulação contratual. A regulação contratual é uma área bastante recente, bastante nova, muito reforçada com a nova lei de saneamento e, portanto, é uma das áreas que se entendeu como importantes e prioritárias em termos de capacitar as agências de regulação e os diferentes atores dos serviços de saneamento. Bem, finalmente também a dizer depois o acompanhamento e revisão do plano, portanto o plano que me referiu tem o período 2021-2024, procede-se à avaliação no início do 4º trimestre de cada ano, por forma a permitir o ajustamento ou a reprogramação do plano para o ano de vigência seguinte. Esta avaliação será realizada com base em indicadores e tendo em conta metas e objetivos prévios do plano e comunicada através de um relatório público que será disponibilizado e publicado pela ANA. O monitoramento inclui a coleta com periodicidade anual de informações para construir a série histórica das ações de capacitação, com vistas a corrigir eventuais falhas, rever o percurso e aprimorar as ações. E pronto, era isto que eu queria apresentar. Muito obrigado, estou disponível para as vossas questões, perguntas. Dizer que é importante que agora que o plano não está fechado, portanto é uma proposta, e é bastante importante receber os vossos insumos, como já foi no passado. Aliás, eu julgo que grande parte do plano é vossa, portanto foi sobretudo feito com o vosso contributo, mas é importante também neste formato, até para se a minha interpretação foi a mais adequada das vossas preocupações, no sentido de vocês possam ofertar os vossos comentários, os vossos insumos, as vossas correções, as vossas sugestões. Tudo isso é muito bem-vindo, porque o que se pretende, como é natural, é que aquilo que o plano que depois venha a ser aprovado seja o melhor possível e corresponda aos melhores interesses do setor, e corresponder aos melhores interesses do setor é corresponder aos vossos melhores interesses. Muito obrigado. Kátia, posso fazer um fechamento rápido dessa parte? Depois eu devolvo a palavra para você. Tá? Sim. Tá bom. Então, a gente só colocando esse produto, né? Ele é desenvolvido pelo Rui, ele é o nosso cardápio futuro, né? Ali está a receita também, mas ele vai passar por uma fase agora, né? Da gente produzir os conteúdos, né? Então, assim, o plano chega, inclusive, com qual a ementa de cada tema, de cada curso. Aí agora a nossa equipe da capacitação vai trabalhar para poder montar, produzir os conteúdos, por isso que a nossa ideia é que a gente só comece a ter realmente os primeiros cursos no 2º semestre desse ano, que de agora até o final do semestre, nisso é o tempo dos primeiros conteúdos serem produzidos, que ainda está uma casca, agora é que a gente vai, ao longo do tempo, preenchendo isso, né? Eu queria só ver, então, com a Renata, para ela falar como é que vai ser divulgado. Eu devolvo depois para você, Kátia, para as dúvidas, né? O pessoal que quiser perguntar, mas só pedir para a Renata explicar como é que vai ser a divulgação e o recebimento de contribuições. A ideia é que a gente encaminhe para vocês, entre hoje e amanhã, um e-mail, contendo a minuta para consulta, né, do plano de capacitação, e um e-mail para vocês retornarem com as contribuições. É muito mais uma escuta de vocês, né, uma análise se a gente contemplou todas as demandas apresentadas pelas entrevistas, pelos questionários respondidos, e se vocês identificam alguma lacuna no plano como um todo. Então, a ideia é que entre hoje e amanhã a gente encaminhe esse e-mail com o plano, que o plano, né, tem muito mais informações. O Rui ele fez um trabalho aí muito bem feito, muito cuidadoso e muito extenso. A coordenação de capacitação da ANA, ela atua na área de capacitação do SINGRE, recentemente assumimos a questão da barragem, e agora a gente chega com saneamento de uma forma muito bem estruturada e planejada.
Eu acho que a gente já traz todos os aprendizados e dificuldades enfrentadas com a capacitação para o SINGRE, já começa aí com a agenda de saneamento, com planejamento muito bem feito para os próximos 4 anos, e já aproveitando toda a estrutura que a gente tem também, né, em termos de plataformas, de educação à distância, expertise na área de cursos remotos, desenvolvidos aí no âmbito do SINGRE e na área de segurança de barragens. E ainda também com o compromisso de fazer essa interface entre a gestão de recursos hídricos e saneamento. Então, as contribuições de vocês serão muito bem-vindas. Eu tenho certeza que o Rui conseguiu aí né, contemplar muito, né, do que a gente precisa avançar na área de regulação, na área do saneamento. É muito trabalho pela frente. Vocês viram, né, a nossa perspectiva é a oferta de muitos cursos nos próximos 4 anos. Então, eu acho que vai ser dessa forma. A gente vai encaminhar um e-mail com e-mail para retorno, e depois disso a gente vai, né, consolidar todas as contribuições, e aí o Rui finaliza aí incorporando né, na proposta do plano. Obrigado, Renata. Então, só fechando aqui, gente, uma coisa assim, dentro desse planejamento nosso, existem as coisas que a gente oferece e tem as coisas que a gente quer oferecer por meio de parceiros. E aí a ABAR é um parceiro potencial aqui, deixar isso muito claro, tá? A gente vai agora, com isso fechado também, ver com a ABAR o que a gente pode otimizar que possa ser um ganha-ganha também nisso, tá? Então, eu acabei de falar e eu acho que o Luiz Antônio acabou de falar exatamente o que eu estava comentando. Foi transmissão de pensamento aqui tá no chat que ele colocou agora, tá? Então, a nossa ideia é, sim, otimizar todo esse processo, tá bom? Devolvo para você, Cátia, não sei se você quer abrir para perguntas, né? Aqui, todos aí que falaram estão disponíveis para responder perguntas, tá bom? Sim, sim. Parabéns pelo trabalho. Assim, eu vejo que a gente não conheceu ainda detalhes, né? Participamos, tivemos a oportunidade de participar da pesquisa, e agora vendo o resultado dela, a gente vê que, de fato, foi um trabalho com controle social, né? Com participação de todos. E aí o resultado disso, ele se mostra assim bem aplicável pelas necessidades que que a regulação do saneamento tem, né? Então, parte tanto de conhecer o setor de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, resíduos, mas ele é voltado também para boas práticas, para difundir boas práticas, e também voltado para nos capacitar sobre todas essas atualizações de normas que estão tendo, né? Assim, eu acho que parabéns pelo trabalho, eu vejo que ficou bem abrangente e voltado pelas necessidades que a gente já mapeou aqui. E aí, assim, assistindo a proposta de vocês de capacitação, e conhecendo também um pouco da realidade do que a ABAR já fornece de cursos de capacitação, eu vejo que a gente tem muitos temas que se convergem, né? Eu vi alguns temas ali de vocês que, assim, são cursos que a gente já ministra, né? A gente já tem, assim, na ABAR uma experiência, né? E voltada para esses temas, né? Eu trouxe até alguns dados, assim, ano passado a gente teve mais de 1.000 participantes dos nossos cursos de capacitação, né? Se a gente for olhar os webinars que nós fizemos, só no ano passado a gente teve mais de 2.000 participantes. Hoje, aqui na Câmara Técnica, a gente teve 240 inscritos, né? Tivemos picos aqui de 160 participantes. Então, assim, é um público bem voltado para a regulação do saneamento, e eu vejo que, diante dessa convergência de atuações, a gente pode trabalhar, de fato, numa parceria. Bom, inclusive a ABAR ela vai estar lançando agora uma plataforma EAD, né? Essa plataforma ela vai ser iniciada pelos cursos do Projeto Acertar. Samuel está aqui participando com a gente. Samuel e a Luísa são grandes fomentadores e ministradores desses cursos, né? Então a gente vê que podemos unir forças também para esse plano de capacitação, e a ABAR eu acho que está disponível para a gente melhor discutir essas formas de participação conjunta, tá?
Eu acho que a gente já tem um histórico aí até de algum acordo de cooperação técnica, o que documento ou que formalização que a gente possa estabelecer de forma conjunta, eu acho que nós estamos à disposição para discutir isso, tá? Eu acho que isso, a regulação de saneamento, ela só tem a ganhar com essa parceria. Com certeza. Então, acho que esse é o momento agora. A partir do momento desse plano preliminar, a gente vê essas convergências para começar a conversar. Tá? Acho que em cima disso agora a gente já tem elementos mais concretos para isso, tá bom? Eu acho que das perguntas, Renato, você não precisa nem de pedir autorização para fazer pergunta, você é o secretário disso aqui tudo. Boa tarde, Carlos, Rui, boa tarde a todos. Parabéns aí pelo trabalho, a equipe da Ana, o Rui, que está sempre nessa correria aí, fazendo coisas enormes num prazo sempre curto, né? Como eu vi aqui que o projeto está voltado para diferentes atores, é uma curiosidade minha, não sei se para o Carlos ou para o Rui, como é que está a participação dos municípios? Eu sei que tem o Fundo Municipal, a SEMAI, outros entes aí que trabalham com municípios, né? Porque existe uma preocupação da parte da gente, sim, você tem aí 1.700 municípios que não fazem parte não estão regulados, esses municípios vão sofrer uma pressão enorme, porque todo dia está vindo legislação que vai restringir recursos, assim, se você não tiver regulação, você não recebe recurso. Se a agência não tiver aderindo às normas da agência, você não recebe recurso. Se os seus níveis de perdas não forem definidos dentro do definido, você não recebe recurso. Quanto menos recurso, menos capacidade de fazer coisas, né? Assim, eu gostaria, uma curiosidade minha, de como é que funciona, como é que está essa participação dos municípios. A gente convive muito restritamente aqui na questão da regulação, e eu queria, se vocês pudessem dizer um pouquinho para a gente como é que está funcionando isso, até para saber o nível de participação que esses municípios teriam nesta capacitação. Eu posso responder, Rui? Um pouco, depois eu passo para você? Tá, não, só assim, a gente tem mantido um contato muito estreito no âmbito das associações. A gente não consegue ir direto na ponta lá para todos os municípios, mas a gente tem mantido uma relação muito estreita com a CNM, com a Confederação Nacional dos Municípios, Frente Nacional dos Prefeitos, Associação Nacional dos Municípios, principalmente por conta das normas. Então, pegando um exemplo muito prático agora, essa norma de resíduos, tá, de cobrança, que o principal impactado é o município, até mais do que a agência. A gente colocou coisas para as agências, mas o impactado direto é o município. A gente tem feito um trabalho já junto a eles, mais direto, para poder fazer chegar neles, né? E a questão dos cursos, a gente também pretende usar as associações para chegar também nos municípios. É o nosso caminho aqui preferencial, tá? Rui. Só acrescentar que foram previstos vários cursos focados na entidade titular, inclusivamente a possibilidade de haver cursos para prefeitos. Agora, a questão depois da adesão, não temos como garantir que eles possam participar. Mas isso está previsto em função dos temas que, obviamente, são mais interessantes para eles e que são mais válidos do ponto de vista da sua capacitação, estão previstos, como, por exemplo, gestão de contrato, etc., e que a responsabilidade é mais da entidade titular. Isso está previsto, e a ideia era que fosse possível mesmo haver especificamente para prefeitos. Não sabemos, obviamente, se depois a adesão será grande ou não. Tá ótimo, obrigado. Talvez só, até porque, de repente, as agências possam contribuir no sentido de ampliar essa divulgação para os municípios e trazer esses atores que são fundamentais, tanto para que eles entendam o que é a regulação e para garantir a compreensão deles nesse trabalho todo, na responsabilidade que eles vão ter nessa história toda aí. Mas obrigado e parabéns de novo aí pelo trabalho, Rui, Carlos e ao pessoal. Obrigado. Você me fez lembrar, Renato, esses cursos que agora vou botar o Dalton na Berlinda, aí, né, que a área PCJ organizou com os prefeitos, a coisa de um mês atrás, com todos os prefeitos lá do consórcio, né, que é um pouco para fazer chegar neles, né? Então, você me fez lembrar esse exemplo aí, eu lembrei do Dalton algumas semanas atrás, né? Gravina, você quer fazer alguma pergunta? Você colocou aí que tem mais uma pergunta para ser feita, nós ainda temos tempo. Deixa eu ver se eu te acho. Boa tarde a todos. Mota, Rui, tudo bem? Prazer revê-lo. Tudo bom, obrigado. Ainda malhando um pouco naquele tema
malhando com ferro frio, né? Eu, ouvindo e vendo aquela manifestação do Ministério do Desenvolvimento Regional, estava presente nessa reunião uma pessoa que se intitulava da Frente Nacional de Vereadores, que congrega 55 mil vereadores no Brasil. Eu vou repetir, 55 mil, segundo palavras dele mesmo, eu não lembro o nome dele. E a turma achou uma atitude muito importante e que ia fazer questão, o pessoal do MDR ia fazer questão de não só mandar para os municípios, mas para ouvir as câmaras municipais. Evidente que numa tarifa, por exemplo, vai ter a participação direta dos vereadores, mas eu confesso que eu fiquei preocupado, porque 55 mil palpites, então eu queria saber do Rui, né, Carlos? Pelo amor de Deus, né? Eu queria saber do Pergunta para o Rui. Eu vou perguntar para o Rui. Não para mim. Ô, Rui, para o Rui a pergunta. Dentro desse universo que o Ministério, não sei se você acompanhou, ele colocou dicas de como fazer a tarifa, dicas de como fazer uma taxa, encaminhamento de leis, de decreto, que foi muito útil, será muito útil, sem dúvida nenhuma. Eu até aproveito, eu fiz a pergunta anterior por Mota, não foi transmitida, se vocês estariam acatando, Mota, se vocês estariam acatando aquelas diretrizes que foram, aquelas orientações que foram designadas pelo Ministério. E para você, Rui, dentro da governança, dentro de um Brasilzão, que você conhece grande parte dele, você conhece o Norte, deu assessoria lá ao Nordeste e tal, se é importante ou, se não, envolver esses 55 mil entes. Por favor, Rui, na sua opinião, por favor. Eu sou, por princípio, eu acho que o engajamento e o envolvimento dos vários potenciais interessados é sempre positivo, mas tem que haver alguma gradualidade e alguma priorização, não é? E penso que, possivelmente, os 55 mil vereadores não será a principal prioridade. Agora, falando também mais sobre o plano, qualquer pessoa se pode, obviamente, os cursos têm a prioridade das agências subnacionais, internacionais, e sobretudo naqueles que são focados para elas, mas qualquer pessoa se pode inscrever, desde que exista capacidade, e, portanto, não se vai vetar a possibilidade dos vereadores poderem se capacitar com os cursos do plano de capacitação. Mas não será a prioridade. Penso que há áreas bem específicas e bem importantes, como, por exemplo, o controle público, etc., os órgãos que muitas vezes dão grandes problemas do ponto de vista, sobretudo, com os contratos e com os reequilíbrios económico-financeiros. Penso que há alguns públicos que são estrategicamente muito importantes para a eficácia e eficiência da regulação e que devem ser priorizados. Há outros públicos que, ainda sendo importantes, não serão as primeiras prioridades e, no meu entendimento, os vereadores estarão nesse grupo. Obrigado pela resposta. Mota, você quer comentar alguma coisa com relação a essa pergunta que eu fiz, só para encerrar essa minha... Não. Uhum. Porque na carta que a Ana enviou através da presidência, ela fala que, após consulta pública, será dada orientações pela Ana de como praticar taxas e tarifas, entre outras coisas. Uhum. E surpreendeu a postura do MDR. Tá, não. Nesse mesmo assunto, viu, Kátia? Mas eu acho que... Não, é ótimo. Então, do ponto de vista prático, o que aconteceu? Isso acontece em qualquer canto. O MDR teve uma mudança lá dentro da secretaria e a turma que estava acompanhando com a gente a norma, a gente roubou do MDR e veio para a Ana. Tá? Então, é o Alexandre Godeiro, que vocês conhecem, o Marcos Chagas. E aí, eles estavam trabalhando lá nesse projeto de resíduos sólidos
E quando já estava bem avançado esse manual, chegou até a gente o famoso manual que foi publicado, né? E aí chegou num momento em que não dava para fazer nenhuma mudança muito grande, tá? Por sorte, esse manual do MDR, ele de forma alguma a minuta original não contrariava, precisava de alguns ajustes para ficar de acordo com a nossa norma. Então, chegou até mim, então eu, pessoalmente, fiz alguns ajustes, propostas de ajustes no manual, para que ele, de alguma forma, complementasse a nossa norma. Tá? Então, assim, o manual do MDR, ele tá bom, acho que tem uma linguagem muito boa, entendeu? Tá claro, ele não contraria a nossa norma. Agora, a gente está elaborando agora, paralelamente, que é um manual, como se fosse um manual de aplicação da própria norma, mais específico para as coisas que estão diretamente na norma de referência, que é o beabá do gestor. Ele tem a norma de referência e tem ali o como que eu faço cada coisa. Algumas coisas vão ter sobreposição, mas não vão contrariar, e outras coisas a gente vai dar um nível de detalhe maior. Tá? Então, foi assim que a gente tratou o processo. Então, o manual está legal, ele não estava 100% ajustado à questão da Ana, eu fiz esses ajustes, devolvi para o Ministério, e agora a gente vai ter o nosso, que é o manual de aplicação da norma, que é uma diretriz que a gente está querendo ter para todas as normas, entendeu? Por um lado, você tem um documento mais seco, vamos colocar assim, que é uma resolução, uma minuta de norma, aquela coisa mais... E, por outro lado, ter sempre um manual. E aí, já antecipando aqui, é bom que você levantou a bola no vôlei, agora eu vou cortar, né? A gente vai, esse manual, assim que tiver disponibilizado, a gente vai fazer como está fazendo agora com esse plano de capacitação. Tá? A ideia é disponibilizar para uma consulta, nesse caso informal, porque não é um documento regulatório, entendeu? Para as agências, para ver se a linguagem está boa, se está, não só para as agências, mas também lá para a Frente Nacional dos Prefeitos, Confederação Nacional dos Municípios, para ver se o manual realmente está explicando, está dando condições de uma melhor implementação da norma. Tá? Então, dentro em breve também vocês vão estar recebendo isso aí, tá bom? Muito obrigado, desculpa me alongar nesse assunto. Você poderia, por exemplo, você, Ana, poderia, como consulta, dentro da consulta pública, podia colocar esse manual e aceitar ou não. Rapaz, isso vai me gerar uma burocracia muito grande. Eu tenho que saber percorrer aqui todos os meandros para fazer a coisa sair no prazo, entendeu? Se eu boto dentro de consulta, da consulta oficial, eu tenho que atender todos os requisitos de decreto, de não sei o quê, aí começa a ficar fora do prazo que a gente tem para realmente ter algum impacto, entendeu? Muito obrigado pelas respostas. Rui, eu fiz questão de fazer essa pergunta para você, porque foi intenção, da mesma forma que nós fizemos o treinamento para os prefeitos, de estender também para os vereadores. Quando a gente viu o número, não vai fazer quando? Quando vai terminar esse curso, né? Então, nós abortamos. Obrigado para vocês dois, Kátia. Obrigado, Carlos. Um abraço. Obrigada, Gravina, pelas contribuições. Eu acho que esse tema está muito latente. Assim, ontem a gente começou a discutir ele na CTG, hoje de manhã teve uma discussão sobre ele aqui na Câmara Técnica, e agora a gente volta. Realmente é algo que influencia em todos que estão trabalhando com gestão de resíduos sólidos, né? Nós não temos mais perguntas, então podemos caminhar para uma finalização. Tem algum recado final que vocês querem dar, Carlos? Pergunta aqui para o pessoal da equipe. Eu só queria deixar o meu agradecimento aí pela Kátia, todo o pessoal da BAS e TESAM por ter aberto esse espaço aqui para a gente, e dizer que lá pela Ana, assim, eu gosto, acredito que muitos tinham, ainda tem preocupação quanto como a Ana vai trabalhar com as normas, como vai ser. Eu queria deixar o seguinte, e deixar muito claro, a gente está tentando mostrar a cara e mostrar deixar transparente como a gente vai trabalhar e tentar tirar um pouco as preocupações. Então, nosso objetivo realmente é esse, e que a gente está aberto a melhorias, a contribuições, a críticas, não temos nenhum problema quanto a isso, porque a gente sabe que só assim que a gente vai crescer. Tá? Então, a gente faz questão, inclusive, das críticas, tanto à norma quanto ao manual, quanto ao plano de capacitação, e depois ao manual que a gente vai disponibilizar também para vocês, e já deixando pré-agendado dia 13 de abril com as agências estaduais
consorciadas e com a ABAR, e no dia 15 de abril com as agências municipais para a gente discutir indicadores de desempenho. O convite deve sair amanhã, tá? Amanhã deve estar chegando aí na caixa de todos vocês, tá? Não sei se algum dos colegas da Ana, ou do banco, Juliana, Rui, quer falar mais alguma coisa, eu só deixo aqui meu agradecimento aí a vocês. Só para complementar a fala do Mota, eu só queria reforçar aqui, para a gente dar conta, né, de todos os desafios inseridos no plano, a gente vai realmente precisar do estabelecimento de parcerias, e a ABAR, com certeza, vai ser um dos nossos parceiros aí estratégicos na implementação do plano. Então, deixo aqui também o meu agradecimento e continuaremos aí juntos aí na consolidação e na implementação do plano, e em todos os desafios aí postos pelo novo marco regulatório. Obrigada, então. Eu queria só reforçar, Kátia, desculpa interromper, que eu acho que tem 3 coisas que essa semana tivemos um evento dentro do banco e 3 palavras aí que estão ecoando muito, que eu acho que aqui faz todo sentido. Eu acho que é colaboração, né, a cooperação e também a comunicação. Eu acho que é isso que a Ana tá buscando para enfrentar o desafio do marco e fazer realmente o que ele se propõe como objetivo final. Então, eu acho que estamos juntos e queremos participar como banco o máximo que for possível, que a gente puder ajudar vocês, a gente está à disposição. Obrigada. Também, só para terminar, agradecer a vossa participação na fase inicial e também agora, obviamente, no dia 2, dizer que estamos à disposição e esperar os vossos comentários, os vossos insumos na próxima semana, porque os mesmos obviamente são importantes para melhorar o plano. Tudo pode ser sempre aprimorado e, portanto, vocês têm um papel importante nessa função. Muito obrigado e abraços a todos. Obrigada, gente. Eu vou estar caminhando aqui, então, para a finalização do nosso dia intenso aqui de debates, né? Agradecer a participação da Ana e aí a participação também do Banco Mundial e do professor Rui Cunha Marques, que já é um parceiro aqui da ABAR, grande participante de todos os nossos eventos e que tem contribuído muito aí para o aprimoramento da regulação. Bom, contem com a Câmara Técnica de Saneamento e com a ABAR também para as próximas discussões que a gente vai ter pela frente. E serão muitas esse ano. Esse ano realmente vai ser um ano desafiador, muito intenso. Se continuar como março, ao final do ano a gente vai ter o setor de saneamento assim, com grandes evoluções, né? Tomara que a gente continue nesse ritmo. Eu vou dar alguns informes finais aqui para vocês. Anotei aqui, a gente está com 3 pesquisas em desenvolvimento e gostaria de contar com a colaboração de vocês para que respondam. A primeira delas está no chat, né? É a pesquisa de satisfação aqui da CTSAM. Coloquem as suas contribuições, sugestões que vocês têm para que no próximo evento a gente faça um evento mais rico e mais voltado para a necessidade de vocês, tá bom? O Samuel também colocou várias vezes uma pesquisa de satisfação do Grupo Técnico de Indicadores, né, sobre a regulação por exposição, regulação Sunshine, então convido vocês para participar também dessa pesquisa. E também tem a pesquisa sobre a atualização dos marcos estaduais de saneamento para adequação deles de acordo com o marco federal. Convido para vocês para participar dessa pesquisa. E tem 2 eventos também que a gente está marcado para acontecer nos próximos dias. Um evento é no dia 29, que é o webinar para apresentação da norma de referência sobre cobrança de resíduos e a busca de contribuições para o processo de consulta pública da ANA. E o outro é do projeto ao lançamento da plataforma Evoluir, no dia 15 de abril, né, que teve a apresentação da Marlene e da Flávia aqui, que eles vão apresentar essa plataforma aí para avaliar a maturidade das agências reguladoras. Bem, eu gostaria de agradecer também a presença de todos, a participação. Realmente tivemos mais de 240 inscritos na Câmara Técnica.
grande desafio também fazer um evento desse porte para tantos reguladores, né? Contamos com as contribuições de vocês para que a gente faça os próximos eventos de acordo com a necessidade também de vocês. E gostaria de agradecer as pessoas que estão comigo aqui na coordenação da Câmara Técnica no dia a dia, o Renato, o Luiz, a Jéssica, sempre me apoiando, me dando suporte para tudo. Tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que a gente precisa de apoio. Convido vocês também para participar dos grupos técnicos, dos oito grupos técnicos que a gente tem dentro da Câmara Técnica. Vocês viram que serão 13 normas de referências produzidas neste ano, e a gente tem que estar bem estruturado para conhecer e participar desse processo, né? Acho que o último agradecimento para a equipe de suporte da ABAR, né? A Gabriela, a Kênia, a Luciana, todo mundo que tem ajudado a gente aqui a organizar esse evento. Mais quem, Renato? Mais quais os informes, Luiz? Acho que é isso, Kátia. Só agradecer aos palestrantes e aos participantes aí mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade de estar com a gente aqui. Obrigada a todos, gente. Um bom final de dia e que a gente possa ter um ano com possibilidades da gente se encontrar presencialmente, né? Vamos ver se a gente conclui aí para fazer, no final do ano, um congresso da ABAR, né? Com um encontro presencial, né? Vamos torcer aí para as vacinas. Agradecer também ao Dalto pelo suporte lá na CTGIR ontem, né? A gente sempre está dividindo aí a bola, né? Dividindo a bola com o Dalto. Os assuntos que a gente não consegue colocar aqui na CTSAM, a gente leva lá para a CTGIR, sugiro para o Dalto prontamente pauta ele na CTGIR e traz aí grandes apresentadores aí para difundir conhecimento com a gente. É isso, gente. Grande abraço a todos. Bom final de semana. E aqui nós estamos em ritmo de quarentena. Todo mundo em casa. Vamos nos proteger, bom? Um abraço a todos. Parabéns, sucesso aí. Valeu. Tchau, tchau. Gente, abraço.